Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje vamos para a segunda parte de função logarítmica. Nesta videoaula, vamos rever a definição de função logarítmica, vamos ver a imagem e o gráfico da função logarítmica. Por fim, deixarei alguns exercícios para vocês treinarem. Então, vamos rever a definição. Dado o número real A, maior que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f dos reais positivos nos reais, que associa a cada x o número log de x na base a. Em símbolos, nós temos o quê? A nossa função f, onde o domínio são os números reais positivos e o contradomínio são os números reais. No domínio, nós temos os valores de x, que é associado aos valores log de x na base a no contradomínio. Então, essa é a definição de função logarítmica. Imagem da função logarítmica. Se a é maior que zero e diferente de 1, então a função f dos reais positivos nos reais, definida por f de x igual a log de x na base a, admite a função inversa de g, dos reais nos reais positivos, definida por g de x igual a elevado a x. Logo, f é bijetora e, portanto, a imagem de f é os reais. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Lembrando que a nossa função f igual a log de x na base a é a inversa de g de x igual a elevado a x. E isso quer dizer que o domínio da nossa função f é igual ao contradomínio da nossa função g. E o contradomínio aqui, os reais, é igual ao domínio da nossa função g. Então, temos que a nossa função f é bijetora. Se ela é bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Então, se a nossa função é sobrejetora, o que nós podemos afirmar? Que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, a imagem da f é os reais. Ok? Vamos falar do gráfico da função logarítmica. Com relação ao gráfico cartesiano da função f de x igual a log de x na base a, com a maior que zero diferente de 1, podemos dizer, primeiro, o gráfico ele sempre estará à direita do eixo y. Por quê? Como o x é sempre maior que zero, a gente só pode pegar x maior que zero, significa que esse gráfico sempre vai estar à direita. O gráfico da função logarítmica é esse de roxo, tá? Nós vamos ter dois casos. Então, observe que ele sempre vai estar à direita, pois o x é maior que zero. Segundo, corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Então, o gráfico ele sempre vai cortar nesse ponto, ó, 1 e 0, 1 e 0. Por quê? O log de x na base a, quando x é 1, sempre será 0. De fato, olha, usando a definição de logaritmo, a elevado a zero é 1. Então, toda vez que o x aqui, o logaritmano, é 1, esse resultado é 0, ou seja, o y é 0, para todo a maior que 0 e diferente de 1. Então, tem que ficar atento, Enquanto na função exponencial sempre passa no ponto 0 e 1, 0 e 1, a função logarítmica vai passar no ponto 1 e 0 e 1 e 0. Terceiro, se a é maior que 1, a nossa função é crescente. Se a está entre 0 e 1, a nossa função é decrescente. Então, vamos olhar aqui. Nesse primeiro caso, quando a é maior que 1, nós temos esse gráfico. Se vocês escolherem um x1 aqui e um x2, observe que o x2 é maior que o x1. A imagem do x2 é maior que a imagem do x1. Então, de fato, a nossa função é crescente. Agora, vamos olhar para a segunda. Aqui, nós temos o nosso gráfico da função decrescente, escolhendo o x1 e o x2. A imagem do x2, o x2 é maior que o x1, A imagem do x2 é menor que a imagem do x1. Então, nesse caso, nós vamos ter uma função decrescente. Então, ficar atento em relação a isso, tá? Quarto, é simétrico em relação à reta y igual a x. Ou seja, na bissetriz ali dos quadrantes ímpares,
do gráfico da função g de x igual a a elevado a x. E, obviamente, a nossa função f de x igual a log de x na base a. Então, existe uma simetria em relação à reta y igual a x, nos dois casos. E essa simetria é como se fosse um espelhamento, né? O que acontece do lado esquerdo aqui para a função g vai acontecer do lado direito para a nossa função f. Né? Observe aqui também, olha. O que acontece do lado esquerdo está acontecendo do lado direito. Né? Então, nós temos que existe essa simetria, né, em relação à reta y igual a x. Por que bissetriz dos quadrantes ímpares? Porque que essa reta, né, y igual a x, ela está acontecendo no primeiro e no terceiro quadrante. A simetria, né, acontece em relação a essa reta. Então é isso. Isso ajuda também a visualizar ali o gráfico das funções, né? Exemplos. Número 1. Vamos construir o gráfico cartesiano da função f de x igual a log de x na base 2, quando x é maior que zero. Então, para isso, nós vamos construir uma tabela dando valores inicialmente a y e depois vamos calcular o valor de x. Então, para a função exponencial, vocês fazem o processo inverso, né? Vocês colocavam algum valor para x e encontravam os valores de y. Aqui vocês poderiam fazer isso? Poderiam, né? Mas é mais prático vocês escolherem valores para y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E assim vocês encontram os valores de x. Porque aqui o x é o quê? É igual a 2 elevado a y. Então, quando você escolheu y menos 3, você tem o quê? Que é 2 elevado a menos 3. Isso é 1 oitavo. E assim por diante, né? Escolheu aqui y igual a 1. Então, você tem 2 elevado a 1, que é 2. E assim vocês encontram os valores de x e podem marcar no seu plano cartesiano. Existe outras alternativas para construir o gráfico da nossa função logarítmica? Sim, né? Uma alternativa para construir o gráfico de f de x igual a log de x na base 2 com x maior que zero seria construirmos inicialmente o gráfico da função inversa g de x, né? Que é a f elevado a menos 1 de x igual a 2 elevado a x. E lembrar que, se BA pertence à inversa, então AB pertence à nossa função f. Então é isso, olha. Nós temos que a nossa função f é log de x na base 2. A função inversa é y igual a 2 elevado a x. Né? Então você escolhe os valores para x e depois substitui. Ó. Aqui vai dar 1 oitavo, aqui dá 1 quarto, aqui dá meio, aqui dá 1, aqui dá 2 e assim por diante. Agora, para fazer o gráfico da f, basta inverter. Né? Se esse era o valor de x, aqui vai ser o valor de y. Se esse era o valor de x, se esse era o valor de y, aqui vai ser o valor de x. E assim vocês conseguem construir o gráfico e tem que entender que vai acontecer a simetria aqui em relação à reta y igual a x. Né? Segundo, construir o gráfico cartesiano da função f de x igual a log de x na base meio, com x maior que zero. Qual que é a inversa da nossa função f? É y igual a meio elevado a x. Então, você escolhe valores para x, menos 3, menos 2, menos 1, alguns valores ali, e vocês vão encontrar os valores de y, né? Quando x é menos 3, o y aqui é 8, e assim por diante. Para a função f, basta vocês inverterem, né? A nossa função y igual a log de x na base meio, vocês vão fazer o quê? O valor de x aqui, menos 3, vem para y. O valor de 8 aqui, né, que é o y, vem para x. E assim vocês colocam de ponto a ponto para ter um esboço do seu gráfico, né? Sempre lembrando a simetria em relação à sua inversa. Tá? Então é isso. Pessoal, eu deixei alguns exercícios relacionados à videoaula anterior e a essa videoaula para vocês treinarem. Tá? Lembrando que o material utilizado para essa videoaula foi o livro de Fundamentos de Matemática Elementar Logaritmos, volume 2, e o livro Matemática, Ciências e Aplicações Ensino Médio, volume 1, onde usamos as definições, as propriedades, os exemplos e os exercícios. Um grande abraço e até a próxima!